bem? Começamos agora mais uma edição do nosso Estilo e Saúde. Olha, tristeza profunda, falta de disposição para realizar atividades simples do dia a dia, alterações no sono e um grande desinteresse pela vida e pelas pessoas próximas. Estima-se que cerca de 15% da população mundial já teve, tem ou terá depressão em algum momento. A pessoa sente-se deprimida, infeliz, abatida, mas pode negar sim a existência desses sentimentos. Quem está aqui comigo e fala mais sobre o tema é o psiquiatra e psicoterapeuta Geraldo Possendoro, especialista em medicina comportamental pela Universidade Federal de São Paulo. Ele nos explica as causas da depressão e como tratá-la. Mas antes, vamos a uma reportagem. Ela é sim considerada doença do século XXI e cada vez mais avança do mundo adulto para o mundo das crianças e adolescentes. O diagnóstico é difícil e a grande maioria sofre muito sem saber as razões. Veja comigo. A depressão não escolhe classe social. Nas famílias com menos condições financeiras, o desemprego dos pais, a fome e a violência no bairro muitas vezes são os fatores que provocam a doença nas crianças. Já nas famílias mais ricas, a depressão pode surgir quando os pais exigem que os filhos rendam mais do que eles são capazes. Muitas vezes a criança não consegue o resultado por uma dificuldade de aprendizagem. É por isso que a escola é parceira fundamental no diagnóstico precoce da depressão. Geraldo, bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada pela presença, viu? Obrigado pelo convite. Vamos começar, então, explicando para quem está em casa o que é depressão. Como é que a gente faz esse diagnóstico de uma tristeza profunda para uma depressão? Depressão não é tristeza. Todos experimentamos tristeza na vida, vamos experimentar. E a tristeza, inclusive, tem função. Muitas vezes é necessário, sim, sentir tristeza, porque ela vai fazer com que você se isole um pouco e reflita sobre onde você errou com alguém, onde erraram com você, onde ninguém errou com ninguém, onde a sorte não te favoreceu e de que forma você pode mudar o teu comportamento para que aquilo que te prejudicou não aconteça outra vez. Depressão não, depressão afeta sono, apetite, o indivíduo tem dificuldade de dormir, dorme, acorda muito cedo, não dorme mais, pode perder o apetite, o que é o mais comum, pode, pelo contrário, ter mais apetite, engordar, ter dificuldades sexuais, o desejo diminuir muito, até ficar completamente abolido, sem desejo sexual. Mas ele Portanto, sente ela é uma doença. tristeza nesse momento? Ou ele sente essas outras? Sim, ele tem o humor depressivo, que é uma tristeza que, quando você confronta o paciente, ele pode até encontrar uma ou mais justificativas para essa tristeza, mas chega uma hora em que ele assume que ela é forte demais, intensa demais para as justificativas que ele traz. E a pessoa perde o prazer, inclusive, naquilo que ela gosta de fazer. Então, você vê, são muitos sintomas. Tristeza não dá tudo isso, né? Entendi. Eu acho que é muito difícil a pessoa fazer esse diagnóstico dela própria. Tipo assim, ela pode começar a sentir tudo que você falou, essa ansiedade, o sono, apetite, tudo que você falou. Mas até o dia que, acho que por estar sentindo tudo isso, é difícil para ela falar, não, eu vou procurar um especialista ou eu estou com sintomas, né, de depressão ou de coisas que não são normais na minha vida. É complicado ela assumir que ela está carregando isso? É difícil, inclusive, ela identificar muitas vezes. Eu sempre faço a comparação com a síndrome do pânico. Então, por exemplo, o indivíduo está no escritório e tem um ataque de ansiedade que parece cair do céu. Sim. Fica taquicárdio, o coração dispara, ele sente falta de ar, isso é o pânico, não tem nada a ver com a depressão. Não tem como esconder. E hoje, inclusive, pânico é algo que se trata com respiração diafragmática, a pessoa consegue controlar crises, é uma coisa simples de tratar em muitos e muitos casos. Agora, a depressão não. Ele pode arrastar uma depressão leve, porque, veja, você tem a depressão desde leve até muito grave, não é? E ele pode arrastar uma depressão leve anos, principalmente o homem, que, como a cultura não sanciona, que o homem pode e deve procurar um especialista para se tratar de depressão. A cultura brasileira e outras culturas ainda machistas sancionam que isso seria um sinal de fraqueza. Então, ele não vai, arrasta, leva. A mulher procura com maior facilidade. Depressão em crianças e adolescentes? Ela se manifesta de maneiras completamente diferentes. Nas crianças é muito comum que ela se manifeste como, por exemplo, queda no rendimento escolar. Aquela criança começa a ir mal na escola, há vários motivos para uma criança ir mal na escola. Pode ser, por exemplo, que ela tenha lá, sei lá, um professor ruim numa certa matéria, e não só ela, mas muitas vão. Ninguém vai estar aqui dizendo
que a criança que vai mal na escola necessariamente tem depressão. Mas pode ser depressão, pode ser outros problemas, né? O déficit de atenção, que é muito comum. E por que uma criança tem depressão? Qual é o desencadeador disso? Alguns motivos, sei lá. Nesse caso, é importante que a gente discuta por que as pessoas, em geral, têm depressão, os seres humanos, não só as crianças. Há várias teorias. A teoria mais forte hoje, eu vou tentar traduzir essa teoria numa linguagem menos técnica. Sim. É que haveria pessoas que teriam um cérebro menos capaz de formar mais conexões entre as suas células. Esse estudo é construído por tijolos. O cérebro é construído por neurônios, certo? Esses neurônios se comunicam muito. São células que se comunicam demais, eles têm muitas comunicações, que são circuitos cerebrais. Sim. Esses circuitos são tudo que eles representam tudo que nós somos, nossos pensamentos, emoções, sentimentos, nossa depressão, né? Nossas alegrias, por que não? Então parece que essas pessoas têm uma capacidade menor de formar novos circuitos, porque nós sabemos que o cérebro forma novos circuitos, não novos neurônios, todo o tempo. Sim. Isso se chama neuroplasticidade. Parece que essas pessoas são menos capazes realmente de fazer essa neuroplasticidade e elas, portanto, são mais vulneráveis a ter depressão. Não só depressão, mas outros problemas também. Então, inclusive os antidepressivos, o que eles fazem hoje é aumentar essa capacidade plástica do cérebro, essa neuroplasticidade. Levar o cérebro a ter mais conexões, por isso que eles são tomados hoje 6 meses, 8 meses, 1 ano, até autores que defendem que eles têm que ser tomados por 2 anos, porque eles vão tornando o cérebro mais fertilizado para que as pessoas plantem a vida. Não adianta fertilizar o cérebro com antidepressivo e não procurar plantar nele a vida. Não procurar o quê? Enfim, sair para o mundo, brigar com a vida, ir para cima dela, né? Não vai adiantar. Mas esse é o papel dos remédios, o papel que se atribui a eles numa visão moderna.